Olá, boa noite. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Fica atrás apenas do câncer de pele e não melanoma. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, a estimativa de novos casos da doença para este ano de 2018 é superior a 68 mil. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Existe chance de cura? Como é o tratamento? O Jornal da UF está no ar e você vai saber mais sobre o assunto. Prevenir é melhor que remediar? O velho ditado não mente, inclusive quando o assunto é câncer de próstata. Prevenção é a soma de hábitos saudáveis e acompanhamento médico. A reportagem começa no Parque do Sabiá porque é aqui que o seu Misael, de 76 anos, faz exercícios 3 ou 4 vezes por semana. Porque senti necessidade, inclusive isso é recomendação médica, né? Eu estava hipertenso, então foi recomendado que eu fizesse também exercícios, além da medicação. A pressão alta está controlada. Também pudera. Cada vinda rende uma volta inteira de caminhada no parque, mais uns 20 minutos de exercícios. Mas e o exame para prevenir câncer de próstata? Será que está em dia? Amanhã cedo, 8 da manhã, já está agendada a segunda e última do ano com o meu urologista. Se mais homens seguissem o exemplo do seu Misael e praticassem exercícios, além de procurar um médico para fazer o exame preventivo, a incidência do câncer de próstata poderia ser bem menor. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a previsão é de que em 2018, mais de 68 mil homens sejam diagnosticados com a doença. O ideal da próstata é que a gente faça a prevenção através de exames anuais, que é basicamente 2. O examinho de sangue, que todo mundo conhece, chamado PSA, que é uma proteína produzido pela próstata, que a gente chama de antígeno específico da próstata, e se esse marcador da próstata estiver alterado, que ele vai alterando conforme o tamanho da próstata. Se ele alterar muito, ultrapassar os limites da normalidade, conforme a faixa etária do cliente, você tem que fazer o toque, porque o que diferencia realmente o câncer de um inchaço, só que a gente chama de hiperplasia, é o toque. O PSA, ele pode estar alterado tanto no inchaço quanto no câncer, e o toque é muito importante. Segundo o especialista, o câncer costuma ser silencioso e quando os sintomas aparecem já está avançado. No caso do de próstata, os sinais vêm na hora de urinar. Exatamente, porque como a uretra passa ali dentro dessa glândulazinha, o inchaço dela, ela comprime esse canal da urina, fazendo com que o homem tenha dificuldade para esvaziar a bexiga. E com isso ele começa a levantar várias vezes à noite, e tem também um pouquinho de dor. Para esvaziar essa bexiga. Para não deixar a doença chegar nesse ponto, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a partir dos 45, os homens procurem o urologista uma vez por ano, pelo menos. O Renner ainda tem 23, não entra nessa indicação, mas sabe que não custa nada e vale muito cuidar da saúde desde já. No meu dia a dia eu tento enquadrar atividade física, exercício físico, quando dá, quando não dá, a gente sempre procura algum horário, ou muito na parte da manhã, ou mais no final da tarde, da noite. E a gente tenta colocar esse estilo de vida dentro de uma rotina muito pesada, que é a do estudante universitário, né? Além disso, a alimentação conta muito, eu acho que é algo que eu priorizo bastante hoje na minha vida. Seu Misael faz exercícios desde os 50 anos e diz que a saúde poderia ser melhor ainda se também tivesse começado mais novo. Bom, mas agora o que importa é pensar adiante. Para fechar, qual que é o recado aí da camiseta que o senhor está levando? Exatamente, cuidar da saúde enquanto tem. É isso mesmo, senhor Misael, está certo. E para conversar então sobre Novembro Azul, nós convidamos o professor Luiz Ricardo Goulart, que é professor do Instituto de Biotecnologia da UF. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite. E também aqui ao meu lado está o Dr. Eduardo Zanin, médico urologista. Boa noite. Boa noite. Então, vamos começar falando sobre essa questão câncer de próstata, doutor. Quanto antes descoberto, melhor? Sim, com certeza. Por isso, da realização dos exames preventivos. Como foi colocado aí na reportagem, a tendência é que o tumor, quando dá sinais, ele já é um tumor mais avançado. Então, a gente não tem como
fazer a cura desse paciente. Existe um índice muito menor de cura quando tem sintomas, que são esses que foram colocados, do que quando não há nenhum sintoma. Isso é fundamental deixar aí aos telespectadores a ideia de que você não tem que esperar ter sintomas urinários para procurar o urologista para fazer exames. Você tem que fazer os exames periódicos, a partir dos 50 anos na população em geral, tá? E a partir dos 45 anos nos pacientes com fatores de risco. Quais são? Descendente de raça negra, obesidade e histórico familiar, tá? Certo. E, professor, né, doutor, aqui ao meu lado, há 21 anos o senhor pesquisa também sobre esse tema. Ao longo desse tempo, o que o senhor pode perceber que tem de novo, evoluiu na área científica e acadêmica sobre a temática câncer de próstata? Na verdade, o diagnóstico que o Dr. Rogério falou e o Dr. Eduardo também está apenas confirmando, ele é um diagnóstico de rastreamento, mas ele não é um diagnóstico com alta especificidade. Isso quer dizer o quê? Que quando você faz o diagnóstico atualmente, ele já está um pouco tardio. Então, quando se recomenda para acima de 45 anos fazer esta análise todo ano, né? Acredito que isso aí vai evitar bastante a progressão. Obviamente, o que a gente precisa na pesquisa é desenvolver marcadores que possam ser mais específicos, e é isso que a gente está fazendo aqui em Uberlândia, que depois de 21 anos a gente tem vários diagnósticos que já estão entrando no mercado, e eu acredito que vai aumentar muito a acessibilidade e a capacidade do médico fazer o diagnóstico precoce. Interessante. Falando então, partindo desse ponto de diagnóstico, doutor, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, isso altera também as porcentagens na melhora do quadro do paciente? Sim, tanto na capacidade de cura, né, nos sintomas, né, como na quantidade de pacientes que vão ser curados, tá? Então, uma vez feito o diagnóstico, é importante a gente ressaltar, como o professor Luiz comentou, que o PSA ele é um marcador próstata específico. E é isso que o professor Luiz pesquisa. E vai ser de muita valia na nossa parte clínica, né? Se a gente tiver marcadores que sejam específicos para o câncer de próstata. Por quê? Porque o PSA ele é próstata específico, ele não é câncer específico. Então é importante os pacientes entenderem que uma vez que um PSA está alterado, ele não precisa sair em desespero que ele já está com câncer de próstata, tá? Não é isso. Infecções na próstata aumentam o PSA, aumento benigno da próstata, que é a grande causa de aumento do PSA, tá? Coletas erradas também podem ter um PSA alterado, sondagens, manipulação da próstata, cirurgias da próstata, tá? Então, uma vez que você tem um PSA alterado, vá procurar o urologista e ver o motivo desse PSA alterado. E é isso que o professor Luiz estuda, vai ser de uma valia fantástica. Por quê? Porque associado a esse PSA, que é um exame de rastreamento, nós vamos poder ter outros exames que vão montar painéis de diagnóstico para a gente saber se aquele tumor é um tumor mais agressivo, se ele é menos agressivo, se ele vai se comportar de uma forma que eu preciso imprimir um tratamento mais agressivo para ele ou não, ou eu posso observar. Então isso é fundamental. Interessante. Nesse contexto, professor, como que funciona esses estudos? Só para esclarecer, se você comparar com a epidemiologia dos Estados Unidos, você vê que 65% dos homens que foram para biópsia e que foram todos baseados apenas nesse exame de PSA, foram falsos positivos. Na verdade, eles eram negativos, eles só tinham um aumento da próstata e não tinham verdadeiramente o tumor. Então, isso mostra o quão é importante um novo marcador, porque isso aí, ele mostra que tem alguma alteração na próstata, mas ele não tem verdadeiramente o tumor, muito provavelmente. Então, só para que você tenha uma noção, 1 em cada 6 americanos, homens, pode estar com tumor. Desses 1 em cada 6, somente 1 em cada 35 vão a óbito, porque faz o diagnóstico tardio. Então, o Brasil, está muito aquém disso, porque mesmo a gente fazendo todo o rastreamento, o homem ainda tem aquela predisposição a não ir, porque não pode fazer o toque retal. Acho que
ele tem que parar de pensar nisso e realmente buscar o médico para fazer esse rastreamento correto e fazer um melhor monitoramento. Porque o médico, imediatamente, ele não vai pedir uma biópsia. Ele vai tratar como se fosse uma prostatite ou uma hiperplasia, inicialmente. Eu acho que, clinicamente, o doutor Eduardo pode falar melhor. Como que seria? Porque as pessoas têm medo de ir e descobrir alguma coisa. Interessante. Não precisa ter esse medo, doutor? Não precisa ter esse medo. É importante ressaltar também que, muitas vezes, muitos casos de câncer de próstata, eles são tumores indolentes. São tumores que, como o professor está comentando, não vão evoluir por uma doença agressiva. Tá? O paciente ele vai morrer com câncer de próstata, mas ele não vai morrer de câncer de próstata. Você entendeu? Então, esses marcadores são fundamentais por isso, porque a criação de novos marcadores vão nos dar a oportunidade de fazer um melhor rastreamento, né? Uma vez que o paciente chega, os tratamentos, muitas vezes, alguns deles são um pouco mais agressivos do que outros. Então, nós temos cirurgia, nós temos radioterapia, nós temos hormonioterapia, nós temos quimioterapia. Mas também nós temos uma observação vigilante. A gente pode observar aquele tumor, dependendo dos critérios relacionados à biópsia e tudo mais, a gente pode observar e ver se aquele tumor vai progredir. Porque aí, se ele progredir, a gente tem como atuar no tratamento dele. E também um acompanhamento sem necessariamente ter que fazer o tratamento, porque aquele tumor é um tumor mais indolente, é um paciente muito idoso, que não toleraria procedimentos mais agressivos, e dá para a gente fazer o acompanhamento dele clínico, para ele ter uma melhora clínica, sem necessariamente a agressão do tratamento. Doutor, como que surge o câncer de próstata? Há fatores genéticos envolvidos? Como que é? Sim, é uma miscelânea, né? É uma miscelânea de fatores, mas os fatores principais que a gente conhece hoje são esses fatores de risco que eu coloquei, que é a descendência de raça negra, obesidade e histórico familiar, então vem um componente genético aí embutido nisso, mas também outros fatores que são preventivos, que esses três que eu falei a gente não tem como mudar. Né? Um quarto que a gente não tem como mudar é a idade, que é a partir dos 50 ou dos 45 para esses fatores de risco. Mas existem outros fatores que a gente tem como mudar, que são justamente o início da nossa conversa aqui. Atividade física, tá? Obesidade, alimentação pobre em gorduras e pobre em proteínas animais e açúcares e rica em legumes, frutas, cereais, tá? Não fumar e não beber. Esses são os fatores preventivos que a gente pode mudar na nossa vida. Interessante. É importante reforçar que somente 7 a 8% são tumores herdáveis, são genéticos. Na verdade, todo tumor é genético, mas o que é herdável, somente 8%. Os outros 92% aproximadamente são devido aos fatores de risco que são devido aos nossos hábitos. Às vezes uma vida desregrada. Tabagismo, álcool, poluição, entre outros fatores que, na verdade, é o nosso ambiente. Então, o ambiente é responsável pela maior parte. E, obviamente, o fator idade, após os 50 anos, tem um fator importante, que tem a ver com a biologia celular. Professor, ao longo dos seus estudos, é possível dizer o seguinte: o câncer de próstata, talvez hoje, esses estudos, formas de tratamento, eles estão mais avançados em quais países ou quais regiões do mundo? Olha, hoje o diagnóstico por imagem, ele está extremamente avançado. Hoje já existe um diagnóstico por ressonância magnética com uma sonda específica para fazer o rastreamento do tumor. Mas hoje, para a questão do sangue, analisar diretamente no sangue, não existe marcador. E o que a gente fez hoje na universidade foi uma descoberta recente, que foi uma patente depositada pela universidade junto com uma empresa, e que com isso nós vamos modificar essa perspectiva diagnóstica. Porque, com certeza, se você puder rastrear inicialmente, fazer aquele rastreio pelo sangue, para depois o médico fazer as opções terapêuticas mais adequadas e monitorar, com certeza isso vai facilitar muito, e não somente isso, vai facilitar a adesão do paciente ao tratamento e também ao diagnóstico,
porque é muito mais simples. Então hoje nós temos sim um painel de marcadores, conforme o doutor Eduardo disse, e esse painel ele vem de encontro ao que o pessoal está buscando isso no mundo inteiro. E esse painel vai ser lançado em poucos meses e nós vamos estar trabalhando, com certeza a equipe da UFO já está trabalhando com esses painéis e o próprio doutor Eduardo já forneceu várias amostras para o nosso grupo que está fazendo essa pesquisa. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente conta sobre esse feito inédito, mais detalhes. Você sabia que novembro foi escolhido como o mês oficial de conscientização sobre o câncer de próstata, porque no dia 17 é comemorado o Dia Mundial de Combate a esse tipo de câncer? Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, você pode enviar suas dúvidas para a nossa página no Facebook ou pelo WhatsApp. Anota o número 996397880. Voltamos já. Estamos de volta e amanhã é feriado nacional. Será que vai chover? Veja na previsão do tempo. A sexta-feira deve ser chuvosa em Uberlândia de manhã, à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Ituiutaba também pode chover ao longo do dia e da noite. Os termômetros devem marcar entre 23 e 33 graus. Em Patos de Minas não é diferente, a chuva deve marcar presença nos 3 turnos, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Monte Carmelo, também deve chover ao longo do dia e da noite, mínima de 21 e máxima de 33 graus. O pessoal de Patrocínio também pode usar o guarda-chuva durante o dia e a noite, mínima de 18 e máxima de 32. Nossa equipe foi às ruas de Uberlândia para saber se os homens têm o costume de cuidar da saúde e como estão os exames de rotina. Olha só. Para falar a verdade, eu não tenho uma rotina muito assim de ir ao médico, não. Geralmente eu vou quando está precisando mesmo, né? Mas a gente procura saber o que faz, como faz para prevenir, né? Então a gente procura se cuidar ao máximo. Sabe o que tem que ser feito e procura fazer, mas ir ao médico não vou com tanta frequência, não. Você acredita que o homem é um pouquinho mais preguiçoso nessa parte? Eu acredito que sim. Eu acho que ele, não sei, se sente um pouco mais imune, acha que tem que ser mais forte, talvez. E então, mas igual eu te falei, a gente conhece as prevenções e procura prevenir, né? Não tem aquele costume de ir ao médico, fazer aqueles exames e tudo, mas tem que fazer, né? Acho que a gente tem que começar a correr atrás. Eu mexo com ervas medicinais também, eu gosto de coisas naturais. Então, quanto mais a pessoa usar para prevenir a saúde, é melhor para ele mesmo, exatamente. Eu vou no médico sempre e a saúde tem que estar sempre em dia, sempre, né? Porque senão como é que nós vamos sobreviver sem a saúde em dia, né não? Existem pesquisas aí que falam que o homem é um pouquinho mais preguiçoso para ir ao médico. Você concorda com isso? Que o homem é mais relaxado nessa questão de saúde, de ir para o médico, consultar? Não, o homem não tem preguiça para isso não. O homem é o que levanta, é o que levanta cedo, o que trabalha, é o que corre atrás. O homem não tem preguiça de ir no médico não. Nós vimos que são várias as opiniões, né? Tem gente que acha que homem foge do médico, né? Tem gente que já pensa o contrário. Doutor, é claro que os homens têm que cuidar da saúde como um todo, mas porque principalmente se tratando dessa questão do câncer de próstata, não precisa ter medo, é importante uma vez por ano fazer o exame. Qual seria a regularidade para fazer um bom acompanhamento da saúde? Sim, a regularidade é uma vez ao ano, no mínimo, tá? Se não houver outras indicações relacionadas ao seu urologista. Não é opinião, não, é estatística, tá? É estatística firmada. Os homens vão menos ao atendimento médico, tá? Inclusive, um recado para as mulheres. As mulheres, a maioria das consultas médicas masculinas são marcadas por elas. Então, nós acabamos de passar aí o Outubro Rosa, então vamos pegar um pedacinho do Outubro Rosa, trazer para o Novembro Azul. São elas que marcam as suas consultas para os seus filhos, para os seus maridos, para os seus pais. Então, a maioria, cerca de 2/3 das consultas, são levadas a cabo devido à marcação das mulheres. E é estatístico, o homem não se cuida, o homem tem essa sensação que foi mostrada aí de onipotência,
O rapaz até falou, não, acho que não procede essa informação, o homem se cuida assim. Aí ele já fala assim, ele acorda cedo, ele sai para trabalhar, mas se cuidar ele não se cuida. Ele faz isso mesmo, ele acorda cedo, sai para trabalhar, trabalha, cuida da família, cuida de tudo, mas deixa de se cuidar. Parte disso é porque na adolescência o homem não aprende a se cuidar. A mulher, a partir da menarca, né, do começo da menstruação, ela já procura o ginecologista e anualmente ela faz aquela avaliação ginecológica. Então já fica embutido na vida dela que ela precisa ser feita essa avaliação. O homem não, ele passa a vida anos e anos e anos e décadas sem se cuidar. Então existe essa sensação de onipotência, essa falta de rotina, né? E acaba que as mulheres são responsáveis pela marcação da consulta. Então é estatística, não é opinião. Então que a iniciativa feminina permaneça para o bem dos homens, né, doutor? Com certeza. Tá certo. E professor, voltando então, que no final do primeiro bloco nós conversamos, desse feito inédito que vocês vão lançar ano que vem, conta pra gente mais detalhes, como que estão esses estudos? Então, em 2013, nós fizemos uma nova descoberta de um novo marcador que detecta as células tumorais. Aí o que nós fizemos foi fazer uma busca ativa no sangue periférico dos pacientes e descobrimos que, mesmo ele não tendo um tumor circulante, que não seja metástase, que toda próstata libera pequenas células durante o processo normal e que de envelhecimento. E ao liberar, ela libera aqueles pequenas células tumorais. E nós conseguimos fazer o diagnóstico uma técnica de altíssima resolução, fizemos o diagnóstico e conseguimos demonstrar que 97% dos pacientes teriam aquele marcador se tivesse o tumor. E conseguimos diferenciar dos pacientes que estavam com prostatite, e que é a infecção na próstata, e que tem aqueles que também tinham hiperplasia benigna, que é aquele aumento da próstata. Então, nós conseguimos fazer isso e depois acoplamos mais 2 marcadores que são usados nos Estados Unidos para também fazer rastreamento de metástase. E ao acoplar, nós conseguimos demonstrar que o nosso marcador, junto com os marcadores já em uso nos Estados Unidos, são superiores, os 3 juntos, é bem superior com o diagnóstico, tanto para monitorar para quem já está em tratamento e para quem ainda não fez nenhuma análise ou nem não fez o rastreamento. Interessante. Uma pesquisa de ponta, né, doutor? O senhor acha que a tecnologia e inovação aliada à saúde é o futuro? Eu acho que é o presente, né? Nós estamos vendo aí. Na verdade, certeza. já é até o passado, né? Desde 2013 estudando isso, né? E há 21 anos estudando, é claro que vai colher bons frutos, né? Acho fundamental, é uma área que realmente é muito deficitária para a gente, porque, como eu disse, o PSA ele não é câncer específico, ele é próstata específico, né? Faltam dados, faltam exames de rastreamento para a gente chegar nesse ponto que a gente precisa, porque hoje nós temos, às vezes, o diagnóstico, e dentro desse diagnóstico do câncer de próstata, nós podemos dividi-lo em algumas classificações. Pacientes que muitas vezes não vão evoluir nem com evolução da doença para câncer, né? E pacientes altamente agressivos. Então, uma vez que a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, a gente tem que saber diferenciar. Esse paciente, o tumor dele vai se comportar de uma forma que a gente não precisa se preocupar tanto com o tratamento, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem. Ou esse paciente vai ter um tumor muito agressivo e que a gente tem que intervir de uma forma mais agressiva para dar melhor qualidade de vida, critérios de cura, né? uma melhor vida, um melhor tratamento para ele. Isso é uma dificuldade que a gente tem hoje. Então, esse painel possível e já quase que realidade, tomara a Deus que cada vez mais rápido saia esses resultados, é fundamental para a gente ter essa decisão no consultório. É importante enfatizar isso que o Dr. Eduardo falou, que nós fizemos 35 pacientes que estavam em tratamento, eles tiveram o estadiamento do tumor. E, obviamente, aqueles que estavam com estadiamento muito, já chamado no último estágio, T4 que eles chamam, que é um estadio mais avançado,
eles fizeram vários tipos de tratamento, várias abordagens. Alguns foram para rádio, outros foram para hormonioterapia. Enfim, dentre todos esses pacientes, o mais interessante é que nós conseguimos demonstrar com esse novo diagnóstico aqueles que foram para a cura e os que mantiveram o estadio ainda elevado. Então nós temos como separar esses pacientes até para facilitar para o médico para quem ele deve dar atenção. E isso é muito importante. Já são resultados encontrados com a pesquisa? Não, sim, nós já temos vários pacientes já monitorados e dentre esses nós sabemos aqueles que comportam bem com o tratamento, que a primeira escolha de tratamento, eu acho que o doutor Eduardo pode até falar para a gente, mas é a hormonioterapia, é o bloqueio do hormônio, né? E essa escolha vai depender, obviamente, de como é a clínica, e já não é o nosso papel. O meu papel é interpretar o diagnóstico e passar isso para o médico. Economiza tempo, inclusive, nesse processo? Com certeza, são 3 horas apenas de diagnóstico. A partir do momento que vê o sangue do paciente, em 3 horas a gente faz o diagnóstico. Quer dizer, vai acelerar muito, né, essa questão do diagnóstico. Isso é muito bom, né, doutor? Principalmente para o paciente que às vezes fica aflito ou preocupado com o quadro que ele se encontra. Então, se ele pode ter uma resposta melhor do tratamento num tempo mais curto, é algo benéfico também. Com certeza, porque nós temos tratamentos, que é importante, acho que a gente ressaltar também, que nós temos tratamentos curativos, né? Basicamente são radioterapia e cirurgia, tá? E tratamentos que são de controle da doença, uma doença que não mais é curativa, mas que ao longo do controle, eu tenho pacientes lá no ambulatório de 90 anos que estão tratando desde 1990 e alguma coisa, então 15 anos, 20 anos de segmento, fazendo o tratamento, fazendo hormonioterapia e tão bem, né? A doença ela se torna uma doença crônica. Esses pacientes que a gente busca ajudar, né? É isso que a gente tem que ter na ideia, né? Nessa busca desse painel, porque a gente não sabe hoje ao certo quando se dá o diagnóstico se esse paciente vai se transformar num tratamento crônico ou se a doença vai evoluir a ponto de levá-lo para um quadro pior, né? Então é isso que é o fundamental. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Professor Luiz, muito obrigada pela sua participação e as valiosas informações. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos os que nos ouvem aí. Tá certo. E também, doutor Eduardo, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao Jornal da UFO. A gente que agradece o convite. Boa noite a todos. Para você, então, uma excelente noite. Te espero amanhã às 7 aqui no Jornal da UFO. Até lá.